Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise do nosso plano de leitura, hoje o dia 116. E hoje a gente vai mergulhar em textos que nos levam, olha só, da brutalidade da guerra até a imensidão do universo e, por fim, a um momento que muda tudo sobre o que significa pertencer a algo. Como é que essas coisas se conectam? É o que a gente vai descobrir junto. Pois é, de um lado a gente vai ver um poder militar que parece esmagador, do outro, a majestade da criação do cosmos. E para fechar, um momento de virada total sobre inclusão lá na igreja primitiva. A grande pergunta que fica é, o que une tudo isso? O que essa jornada por temas tão diferentes revela sobre um propósito maior? Então, o nosso caminho hoje vai ser mais ou menos assim. A gente começa com o poder bem pé no chão, o poder da conquista em Josué. Depois, a gente sobe para uma perspectiva cósmica com Jó. E aí, a gente aterrissa na revelação que transforma tudo, lá em Atos. No final, garanto, todas as peças vão se encaixar. Nossa primeira parada, então, é no livro de Josué. E aqui o poder de Deus não é uma ideia abstrata, não. Ele é mostrado de forma muito concreta lá no campo de batalha, cumprindo uma promessa que já era antiga. Imagina só a cena. É um confronto que parece impossível, né? Uma aliança de reis do norte com um exército que a Bíblia descreve como numeroso como a areia da praia, cheiro de cavalos, carros de guerra. Humanamente falando, a derrota de Israel parecia certa. E o resultado disso tudo? 31. Esse foi o número de reis que Josué e os israelitas derrotaram. Não foi uma batalha qualquer, uma vitória pequena. Foi uma conquista completa, decisiva. Mas o pulo do gato aqui, a chave para esse sucesso todo, não foi a estratégia militar de Josué. Como o próprio texto faz questão de dizer, o segredo foi a obediência. Uma obediência absoluta. A vitória não veio da força da espada, mas da fidelidade a cada palavra que Deus tinha ordenado. Ok, agora a gente muda completamente de escala. Das batalhas aqui na Terra, lá em Canaã, a gente vai para a imensidão do cosmos com o livro de Jó. E aqui o poder de Deus não se revela com espadas, mas com estrelas, com nuvens. Pare e pensa nessa frase por um instante. Numa época sem telescópio, sem satélite, sem nada disso, o livro de Jó descreve poeticamente uma verdade científica impressionante. O poder que consegue segurar um planeta inteiro flutuando no vazio é de uma grandeza que a nossa mente nem consegue começar a processar. E essa poesia continua. Essa imagem de Deus embrulhando toneladas de água em nuvens que parecem tão frágeis, mas que não se rompem. Isso mostra um controle delicado e, ao mesmo tempo, absoluto sobre a natureza. É um poder que opera numa escala que, para nós, é incompreensível. Mas aí é que vem o mais incrível de tudo. Jó conclui que todas essas coisas gigantescas, cósmicas, são só a bordinha das suas obras. São como um suave sussurro. Agora, se isso tudo é só o sussurro, como seria o trovão do poder dele? Isso prepara o palco para o que vem a seguir. E agora a gente chega no ponto alto da nossa conversa. Aquele poder que conquista nações e que sustenta o universo está prestes a se mostrar da forma mais surpreendente de todas, o poder de incluir. Vamos para o livro de Atos. A situação aqui é bem tensa, viu? Pedro chega em Jerusalém e quem vem confrontá-lo não são os inimigos, mas os próprios irmãos de fé. E a acusação? Ele quebrou uma barreira cultural e religiosa gigantesca ao entrar na casa de gentios, pessoas que eram consideradas impuras, e ainda comeu com eles. E o interessante é como Pedro se defende. Ele não bate no peito, não usa a autoridade dele. Ele simplesmente conta passo a passo como Deus guiou tudo. A visão do lençol, a voz que veio do céu, a chegada daqueles homens, a ordem clara do Espírito Santo, e por fim, ele testemunhando os gentios recebendo o mesmo dom que eles. Foi uma sequência de eventos que só pode ter sido orquestrada por Deus. E é essa frase que vira o jogo completamente. A voz do céu diz com todas as letras, o poder de Deus não é só para criar ou conquistar. É um poder para purificar, para redefinir o que antes era separado. As barreiras que os homens levantaram, o próprio Deus estava derrubando. E a reação do pessoal ali? Primeiro um susto, um silêncio, depois louvor. A ficha finalmente caiu. Aquele poder imenso que eles viram em Josué e leram em Jó tinha um propósito final, a salvação de todo mundo, sem nenhuma distinção. O maior poder de Deus não é o de destruir inimigos, mas sim o de transformar inimigos em família. Beleza, então como é que a gente junta tudo isso? Essas não são só demonstrações de força aleatórias. Na verdade, elas contam uma única e grande história.
Olhando para esse resumo, a coisa toda faz sentido, né? Em Josué, o poder soberano cumpre uma promessa aqui na terra. Em Jó, o poder majestoso mostra um mistério que a gente não consegue entender. Mas é em Atos que tudo isso encontra seu propósito final, na graça que inclui toda a humanidade no plano de salvação. A conquista e a criação sempre apontaram para isso, para a redenção. E com isso, a gente vai chegando ao final da nossa análise de hoje, que é também um convite para a gente continuar pensando e conversando sobre isso. E aí, essa conversa ajudou a clarear as coisas, a conectar esses pontos das Escrituras? Se sim, considere deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada de descobertas juntos dia após dia. A participação de todos ajuda muito a gente a continuar com este trabalho. Para fechar, queria deixar uma pergunta no ar para a gente pensar mesmo. Sabendo que o propósito final de Deus é essa graça que inclui todo mundo, como isso muda o jeito que a gente lê as histórias de conquista em Josué ou as descrições do poder cósmico em Jó? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!